Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. A nossa bancada hoje está composta pela doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido, doutor Luiz Fernando Plácido e doutor Demerval Mucílio Trajano. Eu queria aqui manifestar algumas palavras sobre um ato praticado esta semana pelo prefeito de Porto Alegre, através da Secretaria da Saúde, que desativou 4 unidades de saúde básica de Porto Alegre. Uma aqui na Vila Elizabeth, no Sarandi, outra no Rubem Berta, outra lá, se não me falha a memória, no Morro Santana. Então, me parece que essa atitude é uma atitude vingativa, criminosa, totalmente descabida, porque está tirando de quem não tem nada, de quem não tem alimento, que não tem segurança, está tirando aquela pequena parcela que tinha na saúde que oferece a unidade de saúde básica. Eu vi até uma foto no jornal, aquelas pessoas, aqueles descamisados, pessoas paupérrimas, lá buscando os remédios, dando com a cara na porta. Isso aí me parece que foi uma vingança, inclusive, desse prefeito contra a sua não reeleição. Então, acho que foi uma atitude extremamente lamentável e espero que esse prefeito que está aí, que foi bem não reeleito, repense essa ideia e novamente retorne ao funcionamento essas unidades de saúde para atender essa população tão necessitada desse serviço de saúde. Porque essas pessoas não têm plano de saúde, não têm nada. Então, aquilo ali era um alento que eles tinham para as suas necessidades. E por isso que eu estou agora, que vou dizer, até hoje eu sofri decepções praticamente com candidatos do PSDB. Eu votei no Aécio Neves, me decepcionei. Votei no José Serra, me decepcionei. Votei na Ieda Cruz, me decepcionei. Votei nesse prefeito que está aí na última eleição, me decepcionei. Então, esse partido PSDB só me decepciona. O Lula não me decepcionou porque eu não votei nele. Então, não posso dizer que o Lula tenha me decepcionado porque eu não votei nele. Mas fica aqui o meu repúdio, a minha indignação veemente contra esse ato criminoso desse prefeito através da sua Secretaria de Saúde. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar sobre isso. Acompanho o relator. O prefeito está mostrando ao que veio no apagar das luzes, né? Exatamente isso. Eu entendo que ele mostrou que veio desde que ele assumiu a prefeitura. Desde que ele veio. A gente fala muito em política e políticos, eu queria só eles não entendem, doutora Luísa, que eles são nossos funcionários e nós colocamos ele para gerenciar a nossa empresa, que é a nossa cidade. 4 anos depois a gente vai para prestar contas. Não serviu, vai como ele foi. Aí agora ele está mostrando exatamente o que ele fez nesses 4 anos. Um péssimo prefeito. Não foi só esse ato que me decepcionou. Ele já, durante o mandato dele, ele já estava louco para aumentar imposto e acabou, inclusive, aumentando o IPTU, porque no momento que ele reavaliou a planta, ele está aumentando o tributo. Quem pagava R$500 passou a pagar R$1.000 de IPTU. Aí ele disse que quando fez esse aumento, mas baixou para a classe pobre. Baixou 10% lá para os miseráveis, mas para a classe um pouquinho média, ele dobrou o imposto. Ele passou um mel na boca da população. Mas não vamos só malhar ele, e dizer ainda bem que está saindo, porque o mel não vai ser diferente. Mas por isso que eu entendo que a gente precisa ter uma boa Câmara de Vereadores. Inclusive, disse que vai pedir para ficar alguns membros da Secretaria da Saúde continuar na Secretaria da Saúde nessa transição. E vai até pedir autorização do Marquesan para que muitos desses que ocupam cargos na Secretaria da Saúde permaneçam com ele. Eu até, inclusive, ontem, porque as pessoas... E foi sem pré-aviso esse fechamento.
De uma hora para outra, fecharam as portas, funcionaram o celular, pegaram as coisas dele e encerraram as atividades do posto sem qualquer aviso prévio. Tinha gente que tinha que buscar ali, remédio lá de manhã, deu com a cara na porta. Aí me ligou o presidente da associação aqui do Sarandi, o Jarcedi, e disse, olha, eu estou aqui com um monte de pessoas aqui no fórum para reclamar disso aí e queria saber o que é que pode fazer. Eu disse, olha, fulano, tem que fazer um movimento social aí, e chama aí a vila toda aí, ó, vão lá para a porta da prefeitura, vão pressionar esses políticos, porque o político só aceita, ele só toma providência com pressão da população. Sabe o que eu me preocupo também? Doutora Luísio... Eles mostram na televisão aquela coisa bonita, aquela coisa que tem tudo, e a realidade a gente vê que é bem outra, né? Não, Sabe o que eu acho que eles podiam ter feito, doutora Luísa? Terem votado em peso na Manuela Dávila, que tudo isso teria mudado. Porque essa política de diminuição do Estado, de cada vez oferecer menos possibilidades para a classe trabalhadora, para a classe necessitada, é a política neoliberal, que é do PSDB, que é do MDB, que é de todo esse pessoal. O Melo vai fazer a mesma coisa, ele vai manter isso. Vamos torcer que não. Ele se comprometeu com o IMESP, né, doutora Luísa? Nós gastamos toda a nossa torcida quando o Bolsonaro se elegeu, que o senhor pedia para eles torcer. Eles alegaram, parece que a imprensa foi em cima da prefeitura, a prefeitura disse, não, mas eles podem se deslocar para as outras unidades. Acontece o seguinte, como é que um pessoal aqui da Vila Elizabeth vai se deslocar lá para outra unidade longe do seu domicílio? Eles não têm dinheiro para passagem. Ali eles iam buscar, caminhando, porque moram nas redondezas. Quer dizer, então, lamentável. Isso eu acho que foi uma vindita, como se diz, né, do prefeito, porque senão não se reelegeu. E tomara que nunca se eleja nem para vereador. Acho que a população de Porto Alegre foram demitidos 1.800 funcionários de uma empresa que prestava serviços para os postos de saúde também e não foram repostos. Eu acho que a população de Porto Alegre não deve votar nesse prefeito aí nem para vereador. Eu já falei, ele tá morto politicamente, doutor Luiz. Só que ele vai lá para a terra dele, lá e tenta concorrer. Ele não está, gente. Ele vai se reeleger com o nome ainda. Vocês o Collor também estava morto. Viver, verá. Eu espero que não. Eu espero e vou torcer que não. Mas tudo bem. Mas há comentários que, caso o processo de impeachment vá a julgamento, ele vai pedir a renúncia, nem que seja no último dia do mandato dele, que é para ele não poder perder os direitos políticos. Mas tá, vamos para o nosso assunto aqui, gente. Bom, o primeiro assunto que nós temos aqui é esse imbróglio lá, essa questão lá da reeleição do Maia e do Alcolumbre, né? Que são cargos importantes e que interessam muito, tem muito peso político para a futura eleição presidencial de 2022. Eu já adianto aqui que parece, se não me falha a memória, salvo o ledo engano, o Bolsonaro, contra a reeleição do Alcolumbre, ele não tinha problema, porque o Alcolumbre não vai fazer sombra para ele. Agora, em relação ao Maia, que acho que vai fazer sombra para ele na eleição, ele não queria. E aí o Supremo disse que não cabe a reeleição de nenhum dos dois. Sim, eu tenho uma posição firmada. Eu acho que toda alternância no poder, seja na presidência da Câmara ou do Senado, ela traz benefícios. Eu acho que a perpetuação do Maia à frente da Câmara dos Deputados já estaria sendo demasiado, porque ele está amealhando para ele votos lá na frente, realmente. Eu acho que ele conduziu até agora tudo como o Bolsonaro gostaria que fosse. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo como o Bolsonaro queria, ele deu um jeito de arrumar os votos para que fossem implementadas essas reformas. Eu acho que o Maia já não está mais sendo produtivo em relação aos interesses sociais. Eu acho que ele já... Agora, ele já está... Como ele provavelmente não pode se reeleger, doutora Luiz, ele já está começando a entrar no lado das vacinas agora. Ele quer se posicionar como bonzinho e vai garantir caso o Planalto não o faça. Ele já está no segundo mandato da presidência da Câmara, né? Está no segundo, exato. É que ele pegou um mandato tampão e depois se reelegeu. Ele iria para o terceiro mandato dele.
Segundo eu soube, o Maia não tinha interesse em continuar como presidente da Câmara. Inclusive, estava preparando alguém, não é? Alguém provavelmente para que ele pudesse, então, né, interferir nos trabalhos da Câmara. Mas, assim, gente, uma coisa, assim, como diria Reinaldo Azevedo, que me parece estupefaciente, é o fato de, nesse momento, ser interessante cumprir a letra fria da Constituição. Aí eu achei muito interessante que, nesse momento, alguns, inclusive, mudaram seus votos, né? Dizendo que o que está escrito na Constituição está escrito na Constituição. Enquanto que, em outros momentos, né, não, tudo era questionável e até a Constituição estava sendo vista como inconstitucional. Então, eu entendo o seguinte, que foi realmente, né, que eu acho que eles fizeram de uma maneira correta, o que está na Constituição está na Constituição. Então, se não é possível a reeleição na mesma legislatura, então não é possível a reeleição na mesma legislatura. Para o Bolsonaro é interessante... Mas o triunvirato, Gilmar Mendes, Lewandowski e Dias Toffoli, entendiam que podia ser reeleito. O Gilmar Mendes queria fazer uma modulação, não é? Queria fazer uma modulação, mas eu entendo também que não seria possível. Eu acho que tem que acontecer assim como foi julgado, né? E gostaria que assim o fosse em todas as questões constitucionais, que fosse respeitado o que está na Constituição, não é? O que não é comum acontecer. Então, eu entendo o seguinte, que isso pode, né, assim, talvez para o Bolsonaro é interessante, não é? Porque o Rodrigo Maia também, até agora, ele segurou também até os pedidos de impeachment do Bolsonaro por entender que não existia votos suficientes. Provavelmente, agora que o Bolsonaro também se aliou ao Centrão, né, então alguém que venha a ser o presidente da Câmara de Deputados jamais colocariam, né, em votação, então, o impeachment do Bolsonaro. E, embora devesse, em função de tudo que está acontecendo, que isso vai ser assunto, né, para os nossos próximos... próximo assunto, talvez a gente venha a tratar, né, todos os crimes que o Bolsonaro vem cometendo contra a população, contra a saúde, mas o Alcolumbre era um belo aliado dele, né, gente? Ele foi colocado lá pelo Onyx Lorenzoni, né? Que foi o perdoado, aquele do Sérgio Moro. Só que aquilo que eu disse, ele vai fazer sombra, e o Bolsonaro quer eliminar qualquer sombra, qualquer concorrente que possa fazer frente a ele na eleição de 2020. Mas será que ele vai ser candidato à presidência, doutora Luísa? Quem o Rodrigo Bolsonaro? Maia. Não, o Rodrigo Maia. No momento que o nome dele cresce, ele até pode não ter intenção, mas se o nome dele começa a crescer, você sabe que político é assim, né? Político vai de acordo com a onda. O vento está soprando para lá, daqui a pouco se candidata. E aí ele faria sombra ao Bolsonaro. O Alcolumbre eu acho que não faria sombra, por isso que ele não estava se importando com a reeleição do Alcolumbre. Não, e só para finalizar, doutora Luísa, o senhor veja bem, né? Agora sim, ó, foi colocado lá o Alcolumbre, né? Começa, né? O Rodrigo Maia, por exemplo, é genro do Angorá, não é? Daquele que era citado também, né? Nas propinas da Odebrecht. E agora, só para a gente voltar aqui um minutinho em Porto Alegre, o Melo vai nomear o Schirmer para uma secretaria e o filho do Melo vai assumir a vaga do Schirmer. Está tudo em casa. Então, gente, esse tipo de política do MDB, do PSDB, a gente já conhecia, nós sabíamos que isso ia acontecer. Né? Então, não tem nem por que a gente ficar tão chocado, porque é a nova velha política. Doutora Ângela, o doutor Demerval. Eu acho que tem que parar com isso de reeleger, né? Seguir a Constituição e... Parece que o Toffoli mudou o voto dele, depois mudou a opinião dele em relação ao assunto, à matéria, né? Quando viu que não iam reeleger, né? A votação foi apertada, 6-5. Foi. E o doutor Fernando falou que o Maia agora está bonzinho com a vacina. Eu acho que tem muito político se aproveitando dessa brecha que o Bolsonaro deixou em não quero comprar vacina, não vou comprar vacina, não compro de fulano, não compro daqui.
e não é obrigado a se vacinar, pouco se lixando, como se diria assim, uma expressão mais, né, para vacina e para a Covid e para a população. Então, os políticos estão aproveitando essa brecha que o Bolsonaro deu. Então, né, o Maia já falou que vai vacinar, que não vai faltar, que não vai faltar vacina. O Dória falou a mesma coisa. E aí o Bolsonaro viu isso e já disse também que para todo cidadão brasileiro vai ter uma vacina. Né? Então, mas voltando, eu acho que foi muito bom, né? Vamos ver quem vai ser os próximos presidentes do Congresso, né? Quem será? Doutor Demerval. Eu acho que, como o colega Luiz Fernando falou, a alternância de poder é muito bom, muito válida. E, assim, eu entendo que para o governo Bolsonaro foi muito bom porque ele está tentando implementar o Lira, que é do Centrão, né? Já tentando sedimentar a próxima eleição. A favor do Rodrigo Maia, eu tenho, doutora Luiz, que ele, assim, ele foi sempre a favor contra a CPMF, e ele também queria que botasse essas reformas em votação, porque elas precisam para o país deslanchar, né? Agora, ele joga para a torcida, né? Vamos ser coerentes. Ele, quer dizer, ele queria ser um protagonista político, e eles, assim, ele queria chamar o poder para ele, a mídia para ele, o Ibope para ele. Então, eu entendo que foi bom. O Supremo se posicionou, vamos trocar, vamos botar sangue novo, vamos tirar essas velhas raposas lá que já estão querendo se perpetuar, porque já querem mudar a lei para fazer como certos países aí que ficam ad eterno, entende? Então, eu entendo que foi bom essa alternância do poder, e a decisão do STF para mim, foi excelente. Essa tentativa de reeleição é o que o chavismo faz lá na Venezuela, aquele que estava exilado na Argentina, agora voltou lá, o companheiro Evo Morales, é isso que eles queriam lá, se perpetuar no poder. Silêncio eloquente, doutora Luísa. É bom mesmo ficar no silêncio, doutora Marta, porque isso não tem querer se perpetuar no poder. Luiz, é que eu, infelizmente, eu não posso endossar o que o senhor está falando, eu discordo, sim, né? O problema é que daí a gente vai fugir do assunto e daí, assim, os nossos colegas não conseguem mais participar. Não, eu só estou fazendo um comparativo. Mas eu não concordo com isso. Eu só estou fazendo uma comparação de perpetuação no poder, como ocorre lá com o chavismo. Muito infeliz a sua comparação, doutora Luísio, porque o companheiro Evo Morales estava no poder desde 2003, sendo reeleito. Mas eleição meia escusa, eleição meia fraudulenta. O Chaves também estava lá quase 10 anos no poder, morreu e ainda deixou um outro pior que ele. Tanto o senhor está vendo que a eleição não foi escusa nem fraudulenta, que um ano depois de ter sido dado o golpe no companheiro Evo Morales, um povo com sangue nas veias, um povo que acredita na pátria grande, botou agora um outro, o que era senador do companheiro Evo Morales, e ele pôde voltar para a Bolívia e está tudo muito bem, graças a Deus. Aí funciona lá o paternalismo. Aí funciona o paternalismo. Não, funciona a consciência de classe. O bom está aqui com o Bolsonaro. Aqui está ótimo. Mas ninguém está dizendo que aqui está bom. Mas é consciência de classe. E falar mal dos governos dos países vizinhos, porque o nosso é uma maravilha, né? Uma perfeição. Agora, e uma outra coisa que eu queria ainda colocar sobre merece crítica. O Rodrigo Maia, doutora Ângela, assim, ele é uma criatura que ele deveria estar muito de bem com o Bolsonaro, né? Até porque a reforma da Previdência passou graças ao esforço do Rodrigo Maia. Né? O impeachment do Bolsonaro não saiu. Votaram inúmeras vezes. Os impeachments do Bolsonaro. Graças ao Rodrigo Maia. Doutora Ângela, quando ele tirou a aposentadoria dos cidadãos brasileiros, ele chorou de emoção que tinha conseguido aprovar a reforma da Previdência. O cidadão... Quem se aposenta hoje, gente?
o cidadão brasileiro tinha condições de trabalhar até os 85 anos, segundo Rodrigo Maia. Agora, na forma como eles trabalham, no ar-condicionado, com verba para tudo, até seria possível a pessoa trabalhar até morrer. Lá tem mesmo. Eu já estive lá. Vai trabalhar na construção civil até os 65 anos. Doutor Demerval, teve lá, aproveitou, fez uma boquinha lá também, não? Claro. Canapés, não fez uma boquinha lá, não fez uma boquinha lá nos canapés de camarão, essas coisas? Ela era bico seco, Na visita lá é bico seco. Eu queria relembrar também que durante o governo popular da Lula e da Dilma, essa presidência da Câmara havia um acordo entre os partidos, que o partido com o maior número de deputados ficaria os 2 primeiros anos, depois passaria para o partido com o segundo maior número de deputados. Havia um acordo, não precisava fazer reeleição, era automático. Eu acho assim, uma ideia muito boa, pegar assim, os 4 ou 5 partidos com maior número de representantes junto à Câmara, e eles faziam um acordo de alternância. Ficar 2 anos um partido, ficar 2 anos outro, até para poder ter oposição dentro da Câmara dos Deputados. Agora a gente não mas é porque era um governo republicano, é diferente, não é? Agora a gente não pode desconhecer que o Rodrigo Maia fez, pode não ter feito uma ótima presidência, mas ele é uma pessoa ponderada, né? Então não se pode dizer... Outra coisa, doutor Luiz, que me chamou a atenção deles, que eles não estiverem envolvidos de corrupção, como o Renan Calheiros, que foi presidente lá, que teve que sair. Não, mas esse Rodrigo Maia parece que tinha um apelido de Botafogo na Lava Jato. O apelido dele era Botafogo. E o sogro dele era o Angorá. Agora, uma coisa e esse Alcolumbre também, ele fez assim uma presidência do Senado, assim, água sem sal, uma água insalubre, discretíssima. Era quase que uma figura decorativa, né? Mas também era ponderado, não metia o pé pelas mãos, etc. E tal. A gente também tem que reconhecer essas qualidades e essas virtudes. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na votação dos ministros foi o voto desse Cássio Lima, esse que o Bolsonaro colocou por último aí. Né? Eu tinha dito nos programas aqui anteriores, eu acho 1 mês atrás, por exemplo, que esse Cássio Nunes ele foi nomeado porque ele foi lá pedir uma vaga para o Supremo, ele, através de uma pessoa lá que tinha ligação com o Bolsonaro, ele pediu uma reunião porque ele queria se candidatar à vaga no STJ. Ele foi lá, o Bolsonaro gostou tanto dele que, em vez do STJ, nomeou para o Supremo. E naquela ocasião eu disse aqui, olha, ele deve ter prometido ao Bolsonaro, a ser nomeado para o Supremo, que ele seria a voz do Bolsonaro lá no Supremo. E agora essa votação dele se concretiza, porque ele votou contra a recondução do Maia, que o Bolsonaro não queria, e votou a favor do Alcolumbre, que o Bolsonaro queria que continuasse. Então está demonstrando realmente... Doutor Luiz, eu queria usar uma frase sua num outro programa também que o senhor disse lá, em relação ao Tiririca. Eu acho até que seria uma boa alternativa à presidência da Câmara dos Deputados Tiririca, porque pior que está, não fica, como disse o senhor, não é? Não, mas de qualquer maneira, como disse o doutor Demerval, eu acho que a alternância do poder é muito salutar. Então, eu acho e assim, o presidente da Câmara é um dos homens mais poderosos do país. É o terceiro da sucessão. Não é? Exatamente. É um dos homens mais poderosos do país, ele que coloca em votação a vida da nação. E tanto é que... 30 dias de impeachment do Bolsonaro e não colocou, né? Tanto é que a Dilma... Não colocou. Tanto é que a Dilma foi derrubada pelo Cunha, né? Que botou em votação para o impeachment dela. Agora, eu entendo também, eu queria dar para as pessoas, a gente não pode também esquecer, eles foram favoráveis ao auxílio emergencial, que aqueceu a economia e ajudou muitas famílias pobres desse nosso país também, né, gente?
Não, mas ali tinha que ser favorável, não tinha como não ser. Mas... É obrigação do Estado. É obrigação do Estado. Não, eu sei, mas eles foram um desastre, pronto. Ocorrer. O Estado não pode olhar para nós só na hora que a gente tem que pagar impostos. Certa resposta. Não, se não fosse esse abono emergencial, nós tínhamos milhões de brasileiros teriam morrido de fome. Isso é uma realidade. Claro que teve os abonos, esse auxílio emergencial, obtido de forma fraudulenta, né? Mas esse o Bozo vai mandar um WhatsApp, uma mensagem. Então, de qualquer maneira, apesar de que alguns benefícios foram concedidos de forma fraudulenta, acho que a maioria não foi, e esse auxílio emergencial serviu para que muita gente não morresse de fome. Então, não tinha como eles serem contra esse abono. Porque eu já disse no início da pandemia, nem se falava em abono emergencial, eu tinha dito, o governo tem que injetar dinheiro para a população. Eu acho que, nesse sentido, o Guedes saiu muito bem, né, doutor Luiz? Porque esse auxílio emergencial, uma outra coisa que eles fizeram que eu achei interessante... O doutor Demerval, ele queria R$200 de auxílio emergencial. Por isso que o Alcolumbre e o Maia foram legais, porque eles aumentaram a população para 600. Né? Não, foi a pressão dos partidos de esquerda, doutor Demerval. A gente tem que saber que político nunca faz nada porque ele é legal. Não, é uma obrigação, né? Mas só que eles têm obrigação e não fazem. Emergencial, vou dar porque eu sou legal. Não, né? É legal do cidadão. É um direito, é uma obrigação do Estado em épocas de pandemia, de desastres ecológicos. Assim, mas quer ver, colegas? Outra coisa, o Guedes autorizou as pessoas sacarem uma parte do nosso fundo de garantia. Para quê? Para também aquecer a economia. Porque, olha... Não, é para aquecer a economia. O governo entrega o que já é meu, como se estivesse me fazendo uma gentileza. Não, vai lá e gasta o teu dinheiro. Eu sei, mas ele foi um jeito que ele fez de a economia girar, né, gente? A única poupança que o pobre tem é o FGTS. Mas fica trancado enquanto não sai, enquanto não é demitido. Ele estudando a economia não parar por causa da pandemia. Tem economia girando aí, doutor Demerval, mas não é de brasileiro. Isso é verdade. Agora, uma coisa que vocês falaram ali, me parece, eu vou fazer uma correção. Vocês disseram que o executivo propôs R$200 de abono emergencial, o legislativo foi para 500, aí o Bolsonaro, para não ficar atrás, passou para 600. Sim. Exatamente. Eu acho que... Ainda bem, devia ter passado para 700. Acho interessante que o desentendimento deles foi a favor do Brasil, né? Um dava tanto, o outro dava tanto, chegou a 600 no valor, que ainda é pouco, mas manteve pelo menos a família, né? A sociedade brasileira pelo menos para alimentação, pelo menos para alimentação básica, né? Se o Bolsonaro tivesse conduzido essa pandemia de uma forma inteligente e adequada, não negacionista como ele é, seria bom para alimento básico, exatamente. E agora, nesse mês, a gente já estivesse recebendo a primeira dose de vacina. Está agendado para janeiro. Não se sabe se vamos ter seringas, porque o governo nunca se preocupou com vacina, com nada. E essa história que ele diz aí que vai ter vacina para todos, eu não acredito, não. Porque ele vem fazendo a campanha contra a vacinação, né? Só se vacina quem quiser, porque a vacina tem chip, não sei o que. Ele não disse isso, mas tem gente aí dizendo, né? Gente importante. Antes de iniciar o programa, eu ouvi o pronunciamento do ministro da Saúde. Ele disse que o Brasil já tem garantido 300 milhões de doses de vacina. E que essa Coronavac, que é produzida aqui no Brasil com a parceria chinesa, essa não está na lista. Essa não está. Ele teve encontro com os governadores, vocês viram? Ele dizendo que vai ser gratuita para todo mundo, porém não obrigatória. O protagonista é o Dória, que quer marcar dia, marcar data, e eles não entendem que o Ministério da Saúde, em comboio com Quem é o Ministério da Saúde? Um ministro que não sabe nem o que é SUS.
Mas hoje os governadores Tem que falaram muito agendar, bem. tem. A minha filha mora na Inglaterra, está agendada para essa semana receber vacina. Isso, Já há isso, 2 professor. semanas atrás ela me disse, mãe, vai chegar dia tal aqui, Mas vai ter para nós tal também, que eu vai ter, vai ter. trabalho, e no dia tal, que foi hoje, que aquela senhora se vacinou, né, terça-feira, aquela senhora de 90 anos, vai ser a primeira vacina, vai ser dia tal. Eles vão receber até o horário. País organizado e preocupado com o seu povo. O que é que os Isso colegas, sim o que é que os colegas acham de ser obrigatória ou não a vacina? Eu Sou acho que tem que ser totalmente obrigatório. contra. Tem que ser Sou obrigatório. totalmente contra. Mas vamos lá, Porque nós como juristas... das razões aí. Nós, a como favor. juristas, entendemos que ninguém é obrigado a prestar provas contra si, expor o seu corpo. Vocês não veem frequentemente essas coisas dos mormons, que não pode tirar sangue, botar sangue? Tem que ser uma decisão... Jeová, testemunha de Jeová. Exatamente. Mas acontece o seguinte, ó, em caso de testemunha de Jeová, já havia intervenção judicial mandando fazer a transfusão de sangue. Sim, quando corre risco de vida. Porque a vida é mais importante do que qualquer crença. Qualquer uma religião, qualquer coisa. Então, entendo é uma pandemia. É obrigado, teria que ser obrigada a vacinar. Eles estão autorizando, principalmente o laboratório Pfizer, que é uma vacina que já passou da 3ª fase. A Pfizer já se sabe que é uma multinacional americana de anos de tradição. Então, eu acho que está bem. Eu estava vendo essa conversa dos governadores com o ministro. Vai ter vacina para todos nós, vai estar disponível no SUS, e quem tiver interessado vai poder fazer gratuitamente. Então, o doutor Demerval é contra a obrigatoriedade da vacina. O doutor Luiz Fernando é a favor, por quê? Eu sou a favor porque, apesar de eu vou me vacinar, eu estou na janela esperando, como diria o Pedro Ernesto, a primeira que aparecer, que eu tiver a possibilidade de fazer, eu vou fazer. Eu quero preservar a minha saúde, quero preservar a saúde das outras pessoas. Eu não quero ser um portador do vírus que possa passar para uma outra pessoa que também não tomou a vacina. Eu não quero ser a pessoa que transmite doença. Eu quero ser uma pessoa que esteja imunizado e que não traga risco a nenhuma pessoa que esteja ao meu redor. Simplesmente doutora Ângela. Também sou contra a obrigatoriedade. Eu acho que tem que ter uma campanha nesse sentido. Correto. Como contra... Assim como vacinas de criança é obrigatório, porque se tu não tem a carteirinha de vacina e o adulto, completa, tu não pode matricular teu filho numa escola, nem num programa. Não entendi o seu posicionamento. Então, é obrigatório só para criança, para o adulto é facultativa. Não, obrigatório para essa. Não. Eu dei um exemplo, eu fiz uma analogia. É obrigatório, é uma pandemia. É uma pandemia. Eu não posso escolher. Então, se eu não quero tomar a vacina, eu não saia de casa. Fique lá guardado até tem que ficar trancafiado dentro de casa, exatamente. Sair na rua tem que prender. Porque eu não posso. Atestado de vacina, sair na rua, cadeia nele. É obrigado a sair, que se depara com criaturas que não conseguem usar uma máscara corretamente, ou que simplesmente não querem usar porque o presidente disse que não tem importância, né? Que não é obrigada. Então, assim, a gente já se depara com esse tipo de situação. Agora, vem a vacina e eu não vou fazer a vacina porque vai ter um chip, porque vai alterar o meu DNA, ou porque eu simplesmente não quero. É triste isso, é lamentável que no meio, né, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, né, essa pandemia, essa falta de emprego, essa falta de recursos, e esse cansaço que a gente já vem sentindo, né, de lidar com isso, e o conhecimento de pessoas próximas que estão contaminadas, que estão morrendo. É lamentável viver com tudo isso e com um presidente que complica. Ele, em vez de facilitar a nossa vida, a do povo brasileiro que quer trabalhar, ele complica, ele consegue assim tumultuar, né? Ontem ele inaugurou, o Brasil nesse caos todo, ele inaugurou 2 vitrines no Palácio Alvorada.
E quinta-feira estará em Porto Alegre, né? Quinta-feira estará em Porto Alegre inaugurando a Ponte do Guaíba. Também. Sabe, assim, que aquela Ponte do Guaíba a gente viu desde o primeiro concreto lá, né? A gente acompanhou, porque nós que trabalhamos, moramos no Sarandi, trabalhamos nos fóruns do Ele vem centro. fazer 3 inaugurações, a Ponte do Guaíba, 20 quilômetros da BR-116 e a entrega da RS-118. Eu tenho vontade de chorar, eu tive vontade de na chorar quinta-feira. quando eu vi que ele ia vir inaugurar a Ponte do Guaíba. A nossa Ponte do Guaíba, esse homem que até agora não disse a que veio a não ser fazer tumulto. Ontem ele inaugurou as 2 vitrines, uma com o terno dele que ele usou na posse e a outra com as roupas da primeira-dama, o vestido que ela usou na posse. O discurso dele eu nem ouvi, porque disse que ele elogiou o alfaiate. Eu disse, meu Deus, a gente precisando de vacina, a gente precisando de uma resposta. E ele inaugurando vitrine, museu. E ela, no discurso, ela disse que foi um dia memorável. Eles vivem em outro mundo. Eles não estão aqui embaixo vivendo a realidade brasileira. Agora, É triste isso, gente. Agora, viu, colega? É como se nós tivéssemos um navio grande que está passando por dificuldades para navegar e a gente não tem comandante. Aí, doutora Márcia, é a favor da obrigatoriedade ou não? Estou completamente favorável à obrigatoriedade da vacina. Gostaria, inclusive, de me vacinar com a Sputnik, a vacina, né, russa, que já está sendo aplicada na Rússia já há mais de uma semana também. Tá, e por que não se vacinar com as outras? De fazer a seguinte... Por que não se vacinar com as outras? Com as outras doutora vacinas? Luísio, eu quero a vacina que vier. A vacina que vier, que a gente tiver acesso. Inclusive, o Dória disse que pessoas de outros estados podem ir em São Paulo, porque vai ter vacina para todo mundo. Né? Está se utilizando dessa lacuna do Bolsonaro. Não suporto o Dória, não acredito no que o Dória fala, mas que ele está sendo muito inteligente e está se aproveitando do obscurantismo, do negacionismo e da ignorância do Bolsonaro, né? E está fazendo, sim, né, uma gordura política. Mas eu digo o seguinte, gente, assim como os bolsonaristas se utilizam, né, do direito que eles têm, né, de preservar o seu corpo, o direito de ir e vir para eles não precisarem se confinar, eu invoco a Constituição ao meu direito à saúde. Então, assim, todo brasileiro tem o direito à saúde, se não me engano, é o artigo 196 da Constituição Federal, Constituição Cidadã de 88. Então, eu digo assim, eu tenho direito à saúde como todos os demais brasileiros têm direito à saúde. Se alguém não quer se vacinar, então essa pessoa, como disse o doutor Aloysio, não pode sair de casa e não pode ter contato com outras pessoas que querem se preservar. Porque todo aquele também que por ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, causar prejuízo a outra pessoa, ele também tem que indenizar essa pessoa. Só que depois que a pessoa morreu, ele só vai indenizar a família. Então, assim, gente, vamos ter consciência. Assim, o direito que nós temos de liberdade, de escolha, isso não é só nosso. Porque a partir do momento que eu decido que eu quero ser uma negacionista, que eu sou uma pessoa tão ignorante quanto o Bolsonaro, então, se eu for uma pessoa assim, tão tacanha, se eu tiver um pensamento tão sabujo como o Bolsonaro tem, então eu tenho que ficar isolado dos demais para não fazer mal para as pessoas, porque até esse discurso faz mal para uma pessoa que pensa. Era o que eu tinha a dizer. Eu também concordo com a maioria da bancada, discordo do doutor Demerval, que entende que é um direito. O direito dele termina quando começa o direito do outro. Né? No momento que ele pode me contaminar, terminou o direito dele de não querer se vacinar. Então, na minha opinião, todo mundo tem que se vacinar, ela tem que ser obrigatória e que a pessoa, para circular na rua, tem que ter o comprovante de vacina no bolso. Senão, ele é multado ou tem que se recolher para casa. Ou então é o seguinte,
ou essa, ou acho que é uma providência razoável, né, exigir que todo mundo ande com o comprovante da vacina consigo quando estiver circulando. Né? Ou então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, quem não quer vacinar, vamos fazer uma leva, vamos colocar aí para uma ilha bem distante, vamos deixar todo mundo lá que não quer se vacinar, para eles morrer tudo contaminados. Mandamos todo mundo lá para o Palácio do Planalto. Mandando todo mundo para o Palácio do Planalto. Não, em qualquer lugar assim, ou lá um canto lá na Amazônia, vamos arrumar um campo para eles ficar se contaminando entre eles. Bom, aí eles vão exercer esse direito. Para entre eles, eles se contaminem, eles que se contaminem tudo. Pronto. Mas, não venha contaminar os inocentes. Hoje, como é que a gente se previne o coronavírus hoje? Usando máscara, distanciamento social, álcool gel. As pessoas que não querem fazer a vacina não podem continuar com isso também? Porque o que acontece? Vai sair um escalonamento para a vacina. A partir do dia 25 vai ser os profissionais de saúde. Vamos ver como é que reage, como é que fica o sistema imune deles, como é que ficam os anticorpos, porque o que acontece, talvez vocês achem que eu esteja errado, mas por que eu tenho essa opinião? Todo medicamento, sem exceção, qualquer medicamento, no mínimo 15 anos de estudo, efeito placebo, efeito randômico, uma vacina que foi feita em 8, 9 meses. Então, o que acontece? Nós temos alguma vacina no Brasil que é obrigatória? Tem as campanhas para incentivar, para abrir a mente das pessoas, esclarecer. Então, vamos esperar. Eu tenho essa concepção. Mas nós temos. Enquanto a mente não abre, vamos abrindo covas, né? Quantas mentes. Já temos quase 180 mil mortos com essa brincadeirinha. Doutora, como é que nós estamos aqui? Se cuidando, usando álcool gel, máscara, distanciamento social. A prevenção vai ser sempre um santo remédio. Não, mas de qualquer maneira... Não garante, doutor Demerval. Não garante que o senhor não vá se contagiar. Totalmente não. E será que a vacina vai... O que vai garantir é a imunização, a vacina tornando imune ao vírus. Isso é que vai garantir. Bom, se a vacina vai ter o efeito necessário, bom, mas nós temos que pagar para ver. Se a vacina tiver uma boa probabilidade de resolver o problema, eu tomo, mesmo com 100%, mesmo que eu não tenha 100% de possibilidade. Não, mas essas que estão sendo noticiadas, a eficácia delas é no mínimo 70%. Já está muito 95%. Mas qualquer vacina. Está muito bom, porque as vacinas da gripe é 50%. Nenhuma vacina. Eu sabe que desculpe, doutora Ângela, a interrupção, mas eu não sei por que colocam em questionamento a vacina e a cloroquina nunca foi discutida, gente. A cloroquina sabidamente não fazia efeito. A OMS disse isso, mas não, tá aqui, ó a cloroquina, gripezinha, eu nunca falei que era uma gripezinha. Eu acho que a cloroquina... Agora, a vacina, Deus o livre, nem pensar. Mas eu acho que a cloroquina está sendo usada no tratamento contra a doença. Inclusive foi imposta isso. E o governo Bolsonaro fala muito, mas sabe o que ele fez com a cloroquina? Ele botou no controle, hoje só com receita médica. Para quê? Para as pessoas evitarem a automedicação. E quem está receitando? São médicos formados, o CRM. Claro, depois que ele foi para a televisão dizer que a cloroquina curava, que não dava nada, as pessoas desesperadas correram para as farmácias. Então, não é mandou produzir, temos 20 anos de cloroquina pela frente. Ele deu esse alarde de que cloroquina curava, né? Então, faltou... Ela ajuda, ela cura muita gente. Ela cura. Ela faz parte do protocolo. Mas também mata, também ela pode causar infarto. Miocárdio, não é? É verdade também. Mas eu conheço uma pessoa que foi contaminada e se curou fazendo tratamento usando também a cloroquina. Me parece que outros, através de controle do sangue, é uma série de outras coisas. Ele é um elemento que auxilia no tratamento. Doutora Luiz, é que os tratamentos médicos agora para a Covid-19, os médicos foram pegando muita experiência. Então, eles sabem quais medicações são aplicadas a cada caso, dependendo dos exames do paciente que está sendo tratado nos hospitais. Então, tanto que o índice de cura aqui no Rio Grande do Sul é de 96,7%. Então, o índice é muito baixo de pessoas que estão vindo a morrer
em decorrência da Covid. Claro que tem quase 180 mil pessoas mortas em todo o Brasil, mas, como estava no início do tratamento, hoje teríamos mais de 300 mil mortes. Então, mas tem outra coisa, doutor Fernando. Foram evoluindo e aprendendo como lidar com a doença. Mas o senhor a gente tem que pensar também quantas sequelas essa doença deixa. Sim, perfeitamente. Quanta gente que foi contaminada, felizmente sobreviveu, não é? Chegou a sofrer uma internação, né? Foi entubada, depois extubada, voltaram para o quarto e vieram para casa, ok. Mas ainda com fisioterapia, com dificuldade, inclusive na fala. Né? Pessoas que não conseguem readquirir a sua capacidade respiratória. Não consegue subir mais escada, porque o cansaço é grande, tem muitos efeitos colaterais após a cura. Exatamente, é diferente, não é assim, ó. Por exemplo, esse governo agora, ó, eles estão terminando, o doutor Aloysio já começou falando sobre os postos que foram fechados, eu acho que o senhor esqueceu de citar, doutor Aloysio, da Janor Jarros, que é no Rubem Berta, se não me engano. Não, eu citei. E assim, ó, gente, citou, doutor, desculpa, então eu não ouvi. Então, assim, ó, postos de saúde que foram fechados. Agora, unidades de saúde mental, que, né, mais de 100 portarias que serão revogadas, que de 91 a 2014 elas foram editadas. Ou seja, os CAPs podem fechar. Né? Então, assim, ó, a saúde, ela não é observada em momento algum. E daí, assim, ó, quando surge uma possibilidade das pessoas se imunizarem, aí existe, se não existe, gente, uma campanha de televisão, de rádio, de jornal, para educar, para informar as pessoas sobre a necessidade de se vacinar. A única coisa que se ouvia falar era no efeito rebanho, ou seja, todo mundo vai contrair e daí todo mundo vai ter imunidade, né, depois de contrair. Só que o Bolsonaro usa cloroquina e se ele tiver uma tontura, se ele tiver um mal-estar, ele é posto num avião e levado para o hospital. Ele é tratado, não é? Como um chefe de Estado. Se derem cloroquina para uma outra pessoa que tiver algum tipo de deficiência cardíaca, essa pessoa vai passar mal, vai morrer em casa, porque ela vai chegar nesses UPAs da vida e vão mandar voltar para casa porque não tem nem leito. E cada vez fecha mais unidades de atendimento de saúde. Sim, os planos de saúde privados tiveram um aumento de 24% também, né? Os planos de saúde privados tiveram um aumento 4 ou 5 vezes superior à inflação. Quem é que tem condições de ter um plano de saúde privado atualmente? O mínimo da população, não chega a 1%. Tenho quase que certeza que chegando a vacina vai parar esse jogo de interesses e essas mortes aí, que Deus o livre, 170 mil mortes no Brasil, foi uma tristeza, uma coisa e pelo que a gente tem observado, no início, quando surgiu essa pandemia, se acreditava que em 3, 4, 6 meses estava resolvido. Não está. Me parece que a coisa está acentuando. A cada dia que passa, nós tomamos conhecimento de mais mortes. Né? Essa semana agora morreu o ator Galvão, como é que é o nome dele? Isso são pessoas de notoriedade pública que a gente conhece. Agora, quantos anônimos estão morrendo que a gente não sabe? É uma coisa realmente ainda não está sob controle. Realmente só a vacina... Aloysio, o senhor não acha que essa campanha do Bolsonaro, porque quando deu errado, né, uma das vacinas lá que o Dória estava tentando, o Bolsonaro festejou. Né? O senhor não acha que isso seria passível de um impeachment? O Bolsonaro é uma ave. Toda a população o Bolsonaro é uma ave de mau agouro. Eu acho que isso sim seria passível de um processo de impeachment, de um crime de responsabilidade contra a humanidade, contra toda a nação, contra a população. Não é nem constitucional, porque nós temos direito à saúde. E a nossa saúde está sendo cada vez mais desmontado, o esquema de saúde que nunca foi maravilhoso. Daí ele diz que ele não é coveiro, o que ele tem a ver com isso? Ele não é coveiro. Gente, o auxílio emergencial vai terminar agora. A antecipação do auxílio-doença, não é? Que era uma forma de trazer renda também para as pessoas que estão doentes, terminou dia 1º de dezembro.
não é? Só tem um posto do INSS que faz perícia, que é o do Partenon. Olha o tamanho da nossa cidade de Porto Alegre. Não, na verdade, esse nosso presidente aí, ó, eu diria para vocês o seguinte, ó, esse nosso presidente, ele está deslumbrado com o cargo. E só isso importa para ele. Ele está deslumbrado com o cargo e ele só respira, ele dorme e respirando, acorda respirando reeleição. Né? E ainda, a proteção dos filhos criminosos. O que é pior, né? E o que é pior, na campanha ele disse que não ia ser candidato à reeleição. É um baita do mentiroso. Até me afoguei. Mas ele tem que estar lá, doutora Luiz, ele tem que estar lá para proteger o clã dele dos crimes que cometem. O que o Bolsonaro diz não se escreve, porque ele disse que não ia ser candidato à reeleição e é candidato desde o primeiro dia. Dizia na campanha, não vou ser reeleito, é só um mandato, não concordo com reeleição. Ele não desceu do palanque, doutora Luiz. É verdade, concordo plenamente. Estamos convergindo. Palavras de políticos. Tá bonito o programa hoje. É isso aí, companheiro Aloysio. Não, deixa o companheiro para lá. Deixa o companheiro para lá. Menos, bem menos, né? Eu sempre digo assim, ó, por exemplo, eu disse para vocês, ó, eu não sou contra a esquerda, eu não sou direita, eu não sou direito, não sou de centro, sou do direito. Eu acho, por exemplo, que a esquerda tem muito coisa interessante, uma coisa boa. Por exemplo, acho que a esquerda dificilmente teria fechado esses postos de saúde, porque ela procura a inclusão social, faz um trabalho social muito bom, né? Aos mais necessitados. Eu concordo com isso. Agora, eu só não concordo com a esquerda quando ela quer estatizar tudo, que ela quer fazer isso. Aí não. Quer fazer que o que é meu é de todo mundo, aí também não. Né? Eu trabalho, eu ganho, o que eu ganho é meu. Quando que houve isso no Brasil, doutora Luiz? O que é meu é de todo mundo. Eu acho que agora, quando que terminou o auxílio emergencial, eu acho que nós vamos ter que ter isso. O que é meu, o meu alimento, eu vou ter que dividir com pessoas que não estão conseguindo trabalhar, que não estão conseguindo... Eu não sei se eu estou errado. Eu acho que vai ser o primeiro momento que a esquerda realmente vai ter que fazer isso. Né? O que é meu é nosso. Mas eu não sei se eu estou errado, mas se continuar a pandemia, tem que continuar o auxílio emergencial. Mas aí o cofre público acho que não segura. E aí o cofre fica raspado, aí daqui a pouco não vai ter dinheiro, para comprar os canapés lá para os ministros do Supremo, os coquetel lá do Palácio do Planalto, aí vai faltar dinheiro para isso. Doutora Aloysio, eu jamais vou ficar criticando o STF neste sentido, né? Porque assim, eu aprendi com o Bolsonaro, né? Assim, no inverso, pensando inversamente ao Bolsonaro, que eu tenho que valorizar as instituições, né? Porque a partir do momento que eu desvalorizar as instituições, né, eu estaria, então, né, com o mesmo pensamento do Bolsonaro que discorda de tudo, que se não for o pensamento dele que for favorecido, tem que ser contra, então. Mas eu acho assim, que se existe dinheiro para ajudar banco, doutora Luiz. Doutora Márcia, rapidinho, que o nosso horário está terminando. Para perdoar dívidas, não é? De empresas enormes. Por que não tem dinheiro, então, para ajudar, para continuar com o auxílio emergencial, para continuar, então, com a antecipação do auxílio-doença para as pessoas? Eu gostaria que cada um desse a sua consideração final para nós encerrar o nosso programa. Quem começa? Quantos minutos, doutora, para cada um? 1 minuto para cada um. Eu queria agradecer aos colegas do programa, ao nosso telespectador, né? E ainda dizer que eu estava olhando essa semana um canal que é independente. O Bolsonaro ainda continua nas pesquisas, na frente do Sérgio Moro com 11%, o Bolsonaro com 33%. Eu digo uma coisa, não queria ser presidente numa época dessa que a Globo 24 horas denegrindo, não pensando no Brasil, mas pensando em derrubar um presidente por interesses escusos. Então, entendo que Deus ilumine que essa vacina venha e que venha em boa hora e que previna a nossa população do Brasil para que a gente voltar a ter uma vida normal,
voltar a ter o nosso emprego, voltar a ter a nossa renda, voltarmos a poder se confraternizar, gente, porque que coisa triste essa pandemia que veio para atrapalhar o nosso Brasil. Quem continua? Obrigado. Quem continua? Rapidinho, nosso horário. Eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a um ídolo que eu tenho, que é o Tabaré Vázquez, que foi presidente do Uruguai, aquele país que tanto eu amo, né, e que faleceu essa semana, né? Descansa em paz, companheiro. Doutor Luiz Concordo Fernando. plenamente, também endosso suas palavras, doutora Ângela, um homem de esquerda, um homem preocupado com a população. Vimos, né, vídeos da despedida, né, da passagem do corpo do companheiro Tabaré, e o povo emocionado, não é, agradecendo muito pelo que ele fez, né, pelas pessoas. Então, era isso. Espero que o Brasil, um dia, o nosso povo também tenha consciência de classe, que lute pelos seus direitos. Porque se isso que está acontecendo hoje no Brasil estivesse acontecendo, né, na época do governo popular, eu tenho certeza que as pessoas estariam na rua tentando botar fogo em tudo. E hoje as pessoas se transformaram em gado e elas simplesmente não fazem mais nada. Doutor Luiz Fernando, que o nosso horário está esgotado. Eu queria comentar só uma notícia que veio à tona ontem sobre a delação da JES de 10,3 bilhões, sendo que 2,7 bilhões seriam destinados a campanhas contra a corrupção e seria administrado por uma ONG chamada... me faltou o nome... Transparência, que é uma ONG ligada à Lava Jato. Eu quero dizer só isso. Lava Jato política, para mim, nunca mais. E eu, como não tenho mais tempo para fazer minhas considerações, né, eu queria retocar alguma coisinha dessa Lava Jato, mas deixamos para o próximo programa. Então, eu agradeço a presença dos nossos colaboradores do programa e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, dizendo que foi um privilégio tê-los conosco aqui nesse nosso programa, e me despeço lhes dizendo que nos aguardem até o próximo programa.